Boa tarde, pessoal. Vamos retomar os nossos estudos sobre o metabolismo de carboidratos, tá? Terminando esse tópico, a gente fala das vias das pentoses. Como o nome diz, é uma via em que ocorre a síntese de açúcares de 5 carbonos. Não só essa síntese, mas é importante a síntese desse carbono de 5, desse açúcar de 5 carbonos. Bom, a gente já viu, e só para relembrar vocês, esse mesmo esquema eu coloquei nos destinos do glicogênio, lembra? É só para lembrar vocês que esse intermediário importante, que é a glicose 6-fosfato, a gente já viu todos esses outros destinos que ela pode tomar na célula, mas falta a gente ver esse destino aqui, ou seja, a via das pentoses, fosfato, que leva à formação, aqui nesse esquema, de ribose 5-fosfato. Ribose, como a gente já viu na bioquímica estrutural, a ribose 5-fosfato é o açúcar que faz parte dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Daí a importância da formação desse açúcar. E é importante a gente ver que a glicose, ao invés dela ser usada para obtenção de energia, ela vai ser desviada para outros propósitos nessa célula. E nós vamos ver quais são esses propósitos dentro dessa via das pentoses. Bom, a via das pentoses tem como objetivo principal gerar NADPH a partir de NADP, que é o receptor de elétrons, e esse NADPH ele é parecido com aquele NADH que a gente viu na oxidação do metabolismo de carboidratos, lembra? Que ele captava os elétrons e lá na cadeia transportadora de elétrons ele entregava esses elétrons. Isso é verdade para o NADH. Nessa rota, a rota das via das pentoses, nessa etapa oxidativa, vai acontecer a formação do NADPH. O NADPH, ele difere um pouquinho, justamente porque ele tem um fosfato na estrutura, ele difere porque ele é um agente redutor na biossíntese. Sabe o poder redutor para as reações de biossíntese, formar novas moléculas? Esse poder redutor é na forma de NADPH. E então ele vai estar presente em alguns tecidos, como o fígado, tecido adiposo, glândula mamária, onde é necessária a produção de novas células continuamente. Além disso, essa via tem como produto a formação de 3 pentoses fosfato, ribulose, ribose e xilulose, todas 5-fosfato. Uma outra característica é que ela permite a utilização de glicose em uma série de reações, independente do ciclo do ácido cítrico. Então, o ciclo do ácido cítrico é para a produção de energia. A utilização de glicose com o objetivo de formar poder redutor e esses açúcares pentoses, a gente vai ver agora na via das pentoses. E uma outra característica que a gente vai ver com detalhe é a degradação não oxidativa de pentoses. É um ciclo que não é oxidativo e que vai converter hexoses, glicose 6-fosfato, em outros açúcares que vão poder entrar, que entram na via glicolítica, como a gente já viu também nas rotas do metabolismo de carboidratos. Essa é uma via precursora do açúcar, das moléculas de DNA e RNA, como eu falei para vocês, que é a ribose 5-fosfato e, portanto, presente nas células que têm divisão rápida, como pele, medula óssea, mucosa intestinal, que continuamente tem que estar se renovando. A reação a gente começa falando da via das pentoses, mostrando essa etapa que a gente chama de etapa oxidativa. São 2 etapas, uma etapa oxidativa, que vai haver a formação desse poder redutor, e uma etapa não oxidativa, que é a formação aí dessas hexoses que nós vamos ver. Bom, como reação geral, quando o objetivo desse organismo, dessa rota, é a produção de açúcar, essa ribulose, que vai se transformar em ribose, para compor
os ácidos nucleicos, isso é uma demanda dessa célula, tá? Quando é que a glicose 6-fosfato vai seguir esse caminho? Quando tiver essa demanda de produção dessa meio redutor e de pentoses para a formação dos ácidos nucleicos e dos nucleotídeos. Bom, a reação acontece com a glicose 6-fosfato, que a gente já conhece, formando fosfoglucolactona por ação de uma enzima muito importante que é a glicose 6-fosfato desidrogenase. Aqui, desidrogenase, acontece a redução do NADP e a formação do NADPH. Portanto, a reação global vai ser glicose 6-fosfato indo até ribulose 5-fosfato com a formação de 2 NADP e uma descarboxilação nessa seguinte reação aqui. Bom, esse é o estágio oxidativo porque envolve a formação desse poder redutor. E aqui a gente vê, esse é um esquema do Lehninger, a molécula, né, as fórmulas dessas moléculas que nós estamos chamando de glicose 6-fosfato, formando a glucolactona, e aqui dá para ver bem o ponto onde acontece essa oxidação para que aconteça a redução do NADP, formando a glucolactona, que em seguida, pela ação da lactonase, forma o gluconato, fosfogluconato, mais uma vez outra redução com uma descarboxilação, levando a ribulose 5-fosfato até a ribose 5-fosfato. Essa é a fase oxidativa, a fase onde então envolve reações de óxido-redução e formação do poder redutor, além da formação do açúcar que está presente nos ácidos nucleicos. Aí a fase não oxidativa é uma fase em que essa ribulose 5-fosfato vai reagir, então é um açúcar de 5 que vai se juntando 5 com 5 e levando à formação de outros açúcares até a gente chegar à formação de frutose 6-fosfato e gliceraldeído, que essas moléculas aqui a gente já reconhece como sendo aquelas moléculas que são intermediárias ou que também fazem parte da via glicolítica. Bom, resumindo, esse é o esquema que está no Lehninger, a gente tem a glicose 6-fosfato indo para a ribose 5-fosfato através das reações oxidativas, com formação de poder redutor. A etapa não oxidativa, a gente vê a reação da ribose e a xilose, aqui sim tem uma epimerase, e a ação de enzimas que a gente conhece por transcetolases ou transaldolases, que vão levar à formação dessas moléculas aqui que são intermediárias na via glicolítica e a formação de frutose gliceraldeído 3-fosfato e a regeneração dessa glicose 6-fosfato. Essas atividades combinadas dessas transacetolases e transaldolases convertem esses fosfatos de pentose e em fosfato de triose e de hexose. Nós vamos ver esse esquema nessa imagem que está aqui, simbolizando sem um número de carbonos. Então, a gente sai de pentoses. Pentoses são reações que têm um único caminho, tá? Não são reversíveis. Então, são 10 carbonos que vão formar epitulose, septulose. Agora não importa esses nomes, tá? Não se preocupem com eles. Formam um carbono, uma molécula de 7, uma de 3, que se fundem, formando uma de 6, uma de 4, que se funde, volta a formar 2 de 5, e esse mecanismo todo vai levar à formação dessas hexoses, tá? Desses carbonos de 6, através dessas reações que vão se intercalando e formando. Mas quando é que a gente vai, então, formar? Se a função é formar os açúcares, esses outros açúcares vão fazer parte da ribose dessas moléculas do DNA e os outros açúcares vão aí se recombinando ou combinando até formar esses intermediários da via glicolítica.
Portanto, essa é a via das pentoses, em que a gente tem uma etapa oxidativa e uma etapa não oxidativa. A etapa oxidativa leva à formação de NADP e a etapa seguinte a esses fosfatos de pentose. Então, qual seria a regulação dessa via? Se a gente olhar aqui, mais uma vez a gente vai ver que o produto da fase oxidativa dessa via das pentoses é a formação desse poder redutor, que vai funcionar inibindo essa via das pentoses, ou seja, quando houver esse acúmulo de poder redutor, esse acúmulo mesmo indica que essa via não precisa mais seguir nessa direção de formação de poder redutor. Então, resumindo, a via das pentoses, ela permite a combustão total da glicose numa série de reações que são independentes do ácido cítrico, do ciclo, né? Então, quando chega na glicose 6-fosfato, a célula e a demanda energética dessa célula é que vai comandar para onde vai. Se vier para a síntese para a via das pentoses, a gente vai ter a degradação oxidativa e a não oxidativa. Quando vai ser oxidativa? Quando essa célula, por exemplo, precisar desses intermediários ou desse poder redutor. Isso vai acontecer em células específicas, né? Então, por exemplo, células cuja especialidade é sintetizar novas moléculas, como, por exemplo, biossíntese de ácidos graxos, que nós vamos ver, que usa NADPH, como o poder redutor fornecendo a energia para que essas biossínteses aconteçam, assim como formação de colesterol, hormônios esteroides necessitam também desse poder redutor. E a formação dessas moléculas de DNA e RNA, elas estão presentes em todas as novas células. Daí, os tecidos que se dividem rapidamente ou que, por exemplo, quando você tem um corte, e precisa regenerar aquela pele, quer dizer, novas células precisam ser sintetizadas, nesse momento a síntese de açúcares para a produção de DNA e RNA para essas células é uma via preferencial do que a utilização da glicose 6-fosfato para outros destinos. Então, ela é a via precursora das moléculas de DNA, RNA, coenzimas, e nas células de divisão rápida, como eu falei, pele, medula óssea e mucosa intestinal. Tá? Essa é a aula de via das pentoses, que ela é mais curtinha mesmo, eu falei para vocês que faltava pouquinho para que essa aula acabasse. Então, na quarta-feira, na aula síncrona, a gente vê a via das pentoses e faz uma revisão até agora do metabolismo de carboidratos, inclusive de como acontece o controle e dos tipos de controle que acontecem nessas vias. Tá ok? Então tá, pessoal. Até mais.